Olá, sejam todos bem-vindos. O Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e no site do Lar do Amor. É com muita alegria que damos início ao culto do Evangelho no Lar. Meu nome é Gislene Holt. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez na semana, em família ou individualmente. De preferência, escolha sempre o mesmo dia e horário. Busque um ambiente tranquilo. Coloque um copo ou jarra com água, para que seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Vamos iniciar nosso momento de oração, silenciando a nossa mente, apaziguando as emoções e sentimentos, entrando em sintonia com a espiritualidade maior. E nesse momento, em que todo o nosso ambiente, interno e externo, se harmoniza, trazemos uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Vida e Caminho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. O Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade no mundo, honrava acima de tudo a humildade, a disciplina e a tolerância. Louvando os corações sinceros e simples, exaltava a ele os que se empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmos o manto enganoso da vaidade, os que olvidam o orgulho cristalizado, os que se afastam de caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo no imediatismo da luta material, os que renunciam à felicidade própria, a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas, os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns, no santuário doméstico ou na vida social, e que se apagam, a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Aquele assim que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas, na terra e no reino celestial, desde agora. Prece inicial. Amado Pai, que estás no céu, na terra e em nós, fonte de vida eterna, te louvamos e agradecemos a benevolência da presença dos amigos espirituais, nesse encontro de almas e espíritos necessitados das palavras de luz, de ânimo e de coragem do nosso Mestre Jesus. Palavras e ensinos que ressoam em nossas almas sedentas de conhecimento e compreensão. Jesus, te pedimos, dilata-nos o Espírito para que possamos nos banhar nessa fonte de água viva que é o teu Evangelho. Ouvindo, Mestre, a tua voz a nos guiar pelos caminhos da vida. Que a tua luz
e a tua paz nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. A leitura de hoje está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 1 e 2. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais.
Bom, para iniciar nossa reflexão, é muito importante a gente entender a expressão, né? O que é o pobre de espírito. Então, Jesus disse: bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A expressão pobre de espírito muitas vezes pode soar estranho aos nossos ouvidos. Costumamos vê-la como um termo pejorativo, que se designa às pessoas tolas, desprovidas de inteligência. Mas, na verdade, é uma expressão idiomática que fazia parte da cultura do povo hebreu e refere-se àquelas pessoas que têm um coração simples e humilde, que já compreendem as leis divinas e que se esforçam por obedecê-las e que colocam os deveres da fraternidade acima de seus interesses próprios. Por isso que Emmanuel, na nossa leitura inicial, diz que Jesus exaltava os que se empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmo a vaidade, os que esquecem aquele orgulho cristalizado, né? Os que se afastam dos seus caprichos tirânicos, os que renunciam à própria felicidade em benefício dos outros, os que se sacrificam no altar da bondade, em prol do entendimento e da harmonia. Esse é o comportamento das pessoas que têm simplicidade e humildade em suas ações. O orgulhoso, ao contrário do humilde, são os que se julgam melhores do que os outros e que pensam que todos devem dobrar aos seus caprichos, os caprichos tirânicos, né? E o orgulho nos encerra em nós mesmos. Ele fecha a nossa alma para Deus, nos afastando dele. Por isso, a necessidade de começar a expurgar de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade. A gente precisa começar a nos esvaziar desses sentimentos inferiores, para que a gente dê espaço a outros sentimentos, a sentimentos mais nobres, né? Como a simplicidade, como a humildade. Só que esse processo de expurgar vícios e consolidar virtudes demanda de nós muito trabalho, muito esforço e muita perseverança. Vai exigir sacrifícios e renúncias. É necessário a gente começar a exercitar o autoconhecimento, porque através dele nós vamos identificando o que a gente tem de qualidade e o que a gente tem ali de vício, né? Daqueles filhos do orgulho, que é egoísmo, que é inveja, que é ficar magoado por qualquer coisa. E nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a pensar em controlar os impulsos, porque os impulsos mostram para nós aquele instinto mais selvagem, né, que ainda a gente traz dentro de nós. Então, assim, a gente vai controlando os impulsos, vamos desenvolvendo a simplicidade em nossas ações, para que pouco a pouco possamos ir nos superando. Porque as virtudes, elas não são aquisições miraculosas e nem nos são dadas como privilégios. Ela é conquista. E essa é uma conquista que leva muito, mas muito tempo. Eu diria, na verdade, muitas e muitas reencarnações. Porque é necessário inúmeras experiências para assimilarmos e para consolidarmos virtudes. E é um trabalho que é diário, grãozinho por grãozinho,
realizado no cotidiano da vida, nos relacionamentos domésticos e sociais, onde a gente vai aprendendo a controlar aquela palavra que não ajuda, né? Aquela explosão de cólera, e a gente vai harmonizando o nosso ambiente, tanto interior quanto exterior, quando a gente vai tomando, né, essa consciência e tendo essas atitudes. E uma forma que eu pensei aqui, né, que é muito, acho que é muito válida a gente ter para nesse momento que a gente vai falar e pensa, né, e tem que parar para pensar, falar assim, não, preciso me controlar. É o seguinte, a gente tem como em Jesus o nosso guia e modelo. Então, um bom exercício que vai nos ajudar nesse processo é parar e pensar como Jesus faria, né? O que ele diria nessa situação? E principalmente, qual seria o tom da sua voz? A gente sabe, né? Jesus, mesmo quando ele precisou ser enérgico, ele era doce, ele era suave, né? E ele, muitas vezes ele falava e algumas vezes foi necessário silenciar. Então, a gente tem no nosso mestre um modelo. E aí por isso que precisa de muito sacrifício, muita renúncia, muita perseverança, para que a gente possa ir mudando isso em nós. Eu diria que esse movimento, né, de trazer Jesus para as relações da nossa vida diária, do nosso cotidiano, ele é assim muito necessário, na verdade, imprescindível. Porque quando a gente traz Jesus, a gente começa a fazer esse movimento de nos aproximarmos dele, né? E isso vai nos fortalecendo, vai abrindo o nosso espírito para novos aprendizados. Vamos verdadeiramente querendo nos modificar. E essas mudanças, que de pouquinho em pouquinho vai ocorrendo nas nossas relações diárias, vão transformando o nosso modo de pensar e de agir. Ou seja, a nossa consciência vai se modificando. E é esse estado de consciência mais desperto, que procura uma conduta mais humilde, mais amorosa e mais fraternal, que Jesus chamou de reino dos céus. Ou seja, reino dos céus não é um lugar, é um estado de consciência, é uma conduta de vida. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus é para os pobres de espírito, porque sem a humildade não nos é possível atingir esse estado de consciência, onde nos enxergamos verdadeiramente como irmãos, que se auxiliam mutuamente e onde o bem é o objetivo de todos. Então a gente precisa, desde já, meus amigos, a iniciar esse movimento de trazer Jesus para perto de nós, nas nossas relações diárias, para que a gente vá modificando esse nosso interior, né? O nosso espírito. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe um trechinho de uma mensagem que está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 7 mesmo, no item 11. É um trechinho da mensagem de Lacordaire. Ele fala assim: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é,
fazei o bem com humildade. Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Que essas reflexões, que esse ensinamento que Jesus nos traz nesse sermão da montanha, tão importante, que fique aqui para o nosso pensar, para o nosso agir, principalmente para o nosso agir. Então vamos encerrar o nosso evangelho do dia de hoje com uma prece final. Senhor, agradecemos as bênçãos recebidas em forma de ensinamentos. Que o nosso Espírito, Pai, te reconheça sempre como Divino Criador. Que saibamos aproveitar as preciosas oportunidades do aperfeiçoamento, conscientes que toda lapidação espiritual exige trabalho e luta. E assim, Pai, trazendo Cristo em nossas relações diárias, vamos nos esforçando para que o nosso espírito envergue a simplicidade e a humildade tão necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Agradecemos a presença dos benfeitores espirituais, rogando que o mesmo amparo e auxílio que agora nos beneficiam recaia sobre todos os habitantes, encarnados e desencarnados, pois somos todos tão necessitados dessa divina luz. Que assim seja, Pai. Graças a Deus.